Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Conversa no Ar com a Lade. Teremos alguns bate-papos aqui, com assuntos muito bacanas, então confira, sempre fiquem com a gente está inaugurando o nosso canal e hoje vamos falar de encantamento com cliente. Eu recebo aqui o Christian, da 3M, seja bem-vindo. Obrigado. E hoje eu queria começar a conversar um pouquinho sobre esse tema que muitas vezes a gente acha que é um desafio, né? Mas está muito mais acessível e fácil da gente adquirir. Uma aproximação dos nossos clientes, e quando eu falo clientes é público interno também. Então, Christian, seja muito bem-vindo. Eu sempre que vejo você em eventos, a gente sempre vê que você prende a atenção do pessoal com assuntos, né, que são variados. E faz quase 2 anos que a gente não se vê. Perfeito. Né? A nossa última viagem, a gente lembra que 2 anos atrás a gente estava em Portugal e o ano passado a gente estaria novamente em um novo destino, mas com a pandemia, com tudo que aconteceu. Então eu fico muito feliz aí de inaugurar, né, esse canal com você. E gostaria até de saber um pouquinho mais como que tá esse andamento aí dessa pandemia. Conta um pouquinho pra gente como é que você tá nesse período. Obrigado, viu, Billy? Obrigado também pelo convite. E, pessoal, não deixa de conferir e continuar acessando e vendo tudo, os conteúdos que a Lade vai trazer para vocês. Mas acho que a coisa mais importante que a gente tem para dizer é que nesse processo que a gente precisou se reinventar. Acho que de tudo isso que a gente está vendo hoje, a gente precisou ter um processo de transformação para continuar encantando o cliente, né? Porque como você faz o processo de encantar cliente nesse distanciamento que a gente foi requerido da gente entrar? E a gente não podia perder isso, né? Então, no início foi um momento de muita preocupação, de muita dificuldade e ao mesmo tempo muito receio do que ia acontecer. E aí a gente começou a se transformar, né? Mesmo que a gente tenha dificuldades do pessoal, né, que depois a gente pode comentar um pouco sobre a questão pessoal, que ainda tenho algumas percepções com relação a isso, mas a gente começou a buscar meios para, né? Então, buscando eventos virtuais, buscando trazer palestrantes que trouxessem conteúdo para os nossos parceiros comerciais, trazendo também motivação para o nosso time interno também, para poder, com esses conteúdos e com essa frequência que a gente estava tendo, não ter o distanciamento, né? Então a gente não poderia ter esse esfriamento da relação, mesmo que o distanciamento pessoal, que foi requerido pela pandemia, que foi necessário por toda a situação que a gente está vivendo, a gente não poderia entrar numa rotina sem nos encontrarmos, né? Então, de fato, o último encontro foi uma viagem em Portugal para um plano de incentivo de distribuidores junto aos seus clientes, e aí agora a gente está nesse momento de reconstrução do algo novo, né? Acho que é um pouco disso. Exatamente. E assim, a gente falando um pouquinho de pandemia, conta um pouquinho pra gente o que a 3M inovou, como que foi esses desafios, porque falar de inovação em 3M, a gente tem uma bela conexão, né? E eu acho que assim, tem um negócio que a gente precisou entender um pouco, né? Porque ao mesmo tempo que tinha esse ambiente de o que será que vai acontecer, né? Porque se a gente lembrar um pouco no início, a gente ficava 15 dias, mais 15 dias, talvez tenha 15 dias, e vai prorrogando e vai. Ao mesmo tempo a gente poderia ficar esperando. Então a gente falou assim, bom, a gente se reuniu, me reuni com todo o meu time e falei, a gente precisa fazer algo. Não dá mais pra gente ficar nesse período de esperar e deixar a vida nos levar, como diz a música, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha que tomar ações. Então, de fato, a primeira, eu lembro muito bem assim, que o primeiro evento que foi feito foi com um distribuidor nosso, e eu até me propus, eu falei, bom, se você quiser, eu posso abrir um canal que a gente tem aqui de comunicação com clientes e eu posso fazer um momento de conversa com os clientes de vocês, né? E eu lembro que esse foi o primeiro start, né? Que a partir daí a gente começou a falar assim, bom, e isso foi uma conexão das lives que estavam acontecendo, dos músicos em geral. Falei, bom, se eles estão fazendo isso, por que não fazer? Por que não tomar essa ação? E ao mesmo tempo a gente começou a conectar assim, por que eu não posso criar um ambiente dentro da casa de cada um, ou mesmo
no seu escritório, de uma maneira isolada, que ele sinta um pouco de carinho. E aí a gente começou a conectar coisas de ter um evento, mas também ter o carinho do café. Por mais que o café não tinha o coffee break do evento ou o almoço, a gente começou a fazer, bom, vamos disponibilizar kits, né? E aí surgiram empresas, né? Várias empresas, que é o caso de vocês também, que vocês se remodelaram para isso, para criar esse ambiente de entregar esse carinho mesmo à distância. Ele falou assim, porque não custa nada, eu acho que nesse momento de reinventar, a gente não pode esquecer a reinvenção, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que do outro lado tem gente. Exatamente, é porque a gente vê hoje o e-commerce como uma ferramenta importantíssima, né? Mas é o que você falou, a gente não pode esquecer que ter relações com as pessoas, né, faz total diferença para o negócio, né? E tá tudo no automático, na verdade, né? E de fato, uma das coisas que a gente vem aprendendo, eu acho que nesse processo de reinvenção do processo comercial, e também ao mesmo tempo a gente não esquecer como a gente cuidar dos clientes e de toda a relação que a gente tem, que no outro lado sempre tem uma interface com uma pessoa, né? Que tem perspectivas, tem expectativas, tem necessidades, e ao mesmo tempo esse cenário a gente começou a ver que por mais que você tenha essa virtualidade ocorrendo, não pode ter a frieza da informática, desses meios digitais, né? Então dá para você fazer nesses momentos essa aproximação, né? Por mais que sejam distantes, e aí a gente começou a ver que era possível fazer um cenário de mais ou menos, sei lá, 2.000 pessoas ao mesmo tempo conectadas, e eu não vou entrar na questão de custo, porque eu não entro nessa discussão. Sim. Porque você conseguiu ampliar mais o seu público atingido, e aí você conseguiu também agradar com coisas simples, né? Então, para mim é muito marcante nesse momento que a gente fez uma reunião com todo o público interno nosso, e ao mesmo tempo é possível de você fazer, neste momento, reconhecimentos on time, né? Então, acho que esse é um pouco do personalizar, não ficar somente no cenário que não dá. Vamos digitalizar e vamos ficar friamente nesse processo do que o e-commerce, né, da compra digital. Eu acho que tudo vai ter o seu momento, né? Exatamente. Eu acho que existe o calor humano, somos seres humanos, somos de uma espécie que precisa da comunidade. A gente vive em comunidade. E até um pouquinho disso que a gente estava falando, né? Antes da gente começar, a gente marcar o encontro e tudo mais, eu estava me lembrando das viagens que a gente fez e assim, com muita saudade, né? Eu sempre lembro assim das pessoas se confraternizando. Você acha que isso é uma ferramenta interessante para você manter esses relacionamentos? Porque as pessoas estão com saudade, né, de se encontrar. Isso nada substitui, né? O fato de você estar online, você consegue se fazer presente, mas como que a 3M enxerga isso? Como que você também, Christian, vê você acha que isso é uma ferramenta de vendas? Eu acho completamente que sim, porque você só faz bons negócios com pessoas que você gosta ou você tem pelo menos confiança. E a confiança ela é uma conexão que você vai ter em função da frequência que você vai ter com as pessoas. E tudo aquilo que você diz e você pratica e entrega no final do dia. Mas esse lado da confraternizar, de estar junto, ele é muito importante. A gente chega num momento que a gente precisa que isso ocorra. A gente sabe que o processo que a gente está vivendo é um processo de uma evolução gradativa para que a gente saia desse momento de distanciamento. E a hora que isso vir ocorrer, eu acho que vai cair muito bem para todo mundo, porque todo mundo precisa. Então, claramente, quando você fala de encantamento, eu sempre faço a conexão de clientes que são encantados ou são mais leais à relação que você tem, claramente sempre vão ser aqueles clientes que vão comprar mais, vão comprar com frequência, vão comprar um sortimento maior que você tem. E que se apaixonam pela marca, né? Total, e isso transfere. E por mais que esse comprador esteja num momento que ele vai estar sozinho, ou numa empresa A, B ou C, essa marca ela vai levar com ela essa boa experiência que você deixou lá. Porque a gente, no final das contas, a gente também é conectado a experiências que a gente vive. É verdade. Tanto boas ou ruins. Então, por isso que o momento que a gente está nesse processo de encantar e de cuidar, ele sempre vai ser marcante para a pessoa sempre vai lembrar. E acho que um segredo que a gente sempre tem que usar, todo momento que você estiver nesse ambiente de confraternizar, de reconhecer e de estar com as pessoas, torne aquele momento único. Torne aquele momento, se torne presente.
Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes as pessoas buscam esse tipo de coisa, fazem investimentos nesse nível, que não é um investimento baixo, mas é um investimento requerido. Muitas vezes elas se ausentam de estar presente com. Né? Então você vê muita gente que às vezes vai, mas não vai. Só pro forma, né? A pessoa foi, não foi. Né? Então eu acho que esse é um pouco do cuidado que tem que ter. E aí fica sempre meu convite para quem está vendo aqui toda vez que você estiver fazendo esse tipo de atividade, se entregue. É verdade. Né? Se entregue da maneira que você pode estar junto, se entregue da maneira que você vai criar essa conexão, porque no final das contas a gente vai estar, como pessoas, a gente vai transparecer e vai conectar a nossa empresa com essas pessoas. Então assim, vá, mas vá mesmo. Exato. Né? Participe mesmo. Participe da confraternização como ela deve ser feita. E eu acho que isso vai passar. O que a gente está vivendo, já estamos num caminho que a gente vai voltar. Não vejo a hora, vou ser bem honesto, assim, um pouco da pergunta que você me fez, assim, como eu vejo, eu estou ansioso para, né? Eu acho que esse ambiente de estar com pessoas, esse ambiente da gente estar junto, esse ambiente de poder transferir conhecimento e que vai se transformar em sabedoria para os outros, porque no final das contas esse é o legado que a gente vai deixar. Exatamente. A gente, pensando como seres humanos que somos, a gente está aqui nesse momento, né, nessa passagem, né, para poder transferir conhecimento que a gente tem para os outros, para que os outros possam ter mais sabedoria. E esses momentos que a gente tem são momentos clássicos, e para mim é muito marcante. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com as pessoas, através de uma viagem de incentivo, através de uma confraternização, de uma palestra, de uma palavra, eu sempre tenho comigo o propósito número 1 se as pessoas saem dali com um pouquinho mais de conhecimento do que elas entraram, para mim eu estou muito satisfeito. Porque se a gente conseguir transferir sempre para as pessoas um pouco mais de conhecimento, automaticamente isso voltará para a gente. E quando você fala um pouco de encantamento, é essa marca que você acaba deixando. Exatamente. Né? E aí isso vai transparecer, vai transbordar para todas as outras frentes de negócio que a gente pode fazer. Os negócios ficam mais tranquilos de fazer. E meus amigos, eu vejo muitas indústrias fazendo viagens de incentivo e assim, Christian, você realmente desempenha 70% assim, do seu tempo em fazer as pessoas se sentirem importantes. Assim, eu vi tanto na Eslovênia também, eu percebo que o seu propósito é muito bacana, de você realmente fazer o cliente, cada momento você está com você quer conhecer, então isso faz muita diferença porque os clientes eu acho que também retribuem, né? Total. E isso deve ser perceptível também na sua volta, né? Não só durante a viagem. Não, e isso fica, né? A gente, na área comercial que a gente vive, a gente não pode distanciar muito do que a gente vive nas relações pessoais que a gente tem. E tradicionalmente, quando você tem pessoas que não se preocupam tanto com os outros, você ao mesmo tempo não retribui aquilo. E eu tenho vivido com todas essas experiências e esses eventos e todo esse reconhecimento e essa conexão com pessoas. Esse é o momento que a gente tem como único para gerar uma conexão, não só para agora, para a vida. Né? E eu fico sempre pensando qual é o propósito meu neste mundo, né? É justamente de criar uma marca, né? De criar um momento que a gente possa utilizar. E ainda mais com pano de fundo de um evento que você está utilizando, de ter momentos super agradáveis. E ali você tem toda a oportunidade de poder falar tudo aquilo que você sempre quis falar. E uma coisa bacana, assim, que você vai vendo depois de tudo que você vai vivendo e com clientes que eu fui conhecendo durante todas as viagens, eu até estava conversando um pouco com você antes da gente entrar aqui, é que toda vez que eu vou para uma região eu tenho que fazer um dia a mais, né? Eu não posso ir com uma agenda muito restrita, porque eu tenho que passar para tomar café, eu tenho que passar para almoçar, eu tenho que ter uma janta com as pessoas. Ser recebido diferente. Eu sou recebido diferente e a empresa pela qual eu represento, ela também é recebida diferente por esses clientes. E tem muitos deles que eu sempre me conecto, às vezes tem dúvidas, me ligam, mandam mensagem, querem conversar, querem falar. Mesmo nesse ambiente virtual, muitos deles eu continuei conversando com. Então, assim, você ter a oportunidade para encantar um cliente ainda com pano de fundo, de uma viagem de incentivo, de algo diferente, não tem nada melhor nesse mundo. Exatamente. Honestamente, assim, é algo que, para quem já teve a oportunidade de viver isso, para quem teve a oportunidade de estar num ambiente desse e depois ver como isso se reverte em negócios, Nossa, isso... é um negócio assim que eu sei que vocês ficam mais nos bastidores, ficam organizando e tal,
Mas para a gente que está vivendo isso, o palco se torna, o terreno se torna tão fértil para a gente plantar e colher coisas boas que não dá para medir o retorno que isso tem. Isso serve, acho que, de combustível para toda a nossa equipe, porque, na verdade, a gente faz de tudo para que isso aconteça. Porque a viagem de incentivo parece, por um momento, que é para aumentar as vendas, né? E a gente está em todo momento tentando fazer com que os clientes... Eu já vi em algumas viagens de incentivo, concorrentes virarem amigos. Então, assim, a minha meta é criar um ambiente para que as relações fiquem mais estreitas, para que você consiga ser recebido diferente pelos clientes. Ô, Christian, e nas viagens, eu queria entender um pouquinho se você também consegue se divertir, ou se é só trabalho, como que é a rotina de uma viagem para você? Assim, a diversão, ela vem, né? Ela vem e vem muito bem, né? A gente consegue interagir nos momentos de entretenimento. Eu acho que você tem um equilíbrio, né? Que acho que uma coisa que você tem que ter muito bom senso é o trabalho que você está representando uma empresa, que você está ali também com perspectiva, mas dá para você se divertir sim, dá para você conhecer, dá para você aprender sobre culturas novas, né? Para mim é muito marcante assim da viagem de Portugal, que a gente foi para Portugal, 6 meses depois eu levei minha família lá e passei por vários pontos que a gente foi. Legal. Então, um dos restaurantes que a gente foi, eu falei, não, eu preciso trazer a minha esposa e meu filho, e eu levei lá, falei assim, porque eu conheci, e foi muito bacana, assim, foi um dos lugares... Dá vontade de voltar, total, né? E eu lembro que eu tirava foto durante a viagem para ela, mandava assim, fica tranquila que eu vou te trazer aqui, a gente vai aproveitar. E de fato, quando a gente voltou, foi muito bacana, assim, da gente ter aproveitado, né? E as experiências com grupo muitas vezes são diferentes, né? Isso, e essas viagens, elas ajudam, e acho que uma das coisas que é engraçado, assim, né, que você fala, como se divertir também. Eu lembro muito bem de uma viagem também que a gente foi para Portugal, eu com um cliente que estava lá, a gente saiu para correr 5 horas da manhã, saímos cedinho para correr e tudo mais, conhecemos lugares diferentes correndo. Com outros a gente foi andar de bicicleta, no momento que tinha, a gente foi andar de bicicleta para aprender sobre outros lugares. Ou seja, tem como você participar e equilibrar essa questão, né? Porque eu sou um ser humano também, né? Eu também tenho minhas vontades e a viagem entrega isso, né? O ambiente te entrega e te dá essa oportunidade, né? E eu acho que aí fica tudo daquilo que você vai equilibrar, né? Você vai estar junto. E é muito legal que você começa nessa parte da diversão junto com o trabalho, você ao mesmo tempo cria conexões também. Você conversa sobre outras coisas, né? Eu lembro que com um parceiro que estava correndo comigo, a gente falou de oportunidades, de mercados que talvez ele abrisse, como que ele podia abrir, coisas que a gente estava falando durante a corrida. Né? Com outros sobre a expansão da rede que eles estavam fazendo, num passeio de bicicleta, né? Então você tem como fazer isso, dá para fazer. Claro. Mas ao mesmo tempo, eu acho que você tem que, todo momento que você está numa viagem dessa, também tá muito atento para você também dar atenção, né? Então, dividir, né? É um momento que você também tem que ir sentando, rodando a mesa e sentando com outras pessoas, interagindo, porque não dá para você fazer um grupinho apenas. E se dá oportunidade para conhecer pessoas. E muitas vezes no último dia, quando a gente mostra o vídeo de encerramento, né? O pessoal fala, nós fizemos tudo isso? Né? Então, é muito legal, porque quando você vai de férias, é ótimo, maravilhoso, mas não existe um roteiro em que você faça 10 coisas no mesmo dia. Então, assim, a gente consegue fazer, muitas vezes, um roteiro em 5 dias, assim, né? E muitas das coisas que vocês fazem, eu acho que o que vocês da Laditur fazem que sempre impacta muito, assim, eu lembro muito bem que até hoje eu tenho algumas coisas e minha família participou muito grande. Então, tá no quarto do meu filho, uma coisa que me dá muito orgulho, que a gente fez em Portugal, eu acho, que a gente fez um cartão de viagem, que há muito tempo, né? Ele não sabia que era um cartão, né? Então a gente escreveu mensagem e tal, e isso foi postado e chegou para ele, né? E é muito bacana, porque eu nunca ia escrever uma coisa simples, muito né? simples, mas eu não ia escrever um cartão para ele de uma cidade para chegar. Então isso fica marcado. Tem um vídeo que foi feito dentro de uma gruta da Eslovênia que a gente foi ver, que foi um negócio muito marcante, a família falando para... E olha, então, são coisas que a gente sente, às vezes a gente não fala, né? Então é uma e tudo parada tá muito muito guardado legal. com muito carinho. Então até hoje está tudo guardado com muito carinho. E tá lá no quarto dele, tem um cartão, no nosso quarto também tem lá a mensagem que foi feita lá na Viagem da Eslovênia. Ou seja,
você começa a se sentir parte, muito carinho e também sabendo, e muito claro, sempre com eles. E acho que o propósito da vida é isso, né? A gente proporcionar bons momentos. Então, assim, eu também fico pensando muito na estratégia da viagem, de como que a gente pode criar emoções, né? Sim. Em alguns momentos da viagem a gente normalmente coloca para que as pessoas lembrem, né, que por trás de um crachá existem as pessoas, Sim, né? sim. E eu acho que isso é muito da filosofia da 3M também, né? Total, eu acho que isso a companhia nos traz isso e de novo, Billy, eu acho que para todo mundo que está vendo e tendo a oportunidade de ver um pouco dessa nossa conversa, eu acho que a gente tem que ser sempre muito grato pelo tudo que a gente tem de oportunidade de viver, né? E todo momento que a gente está vivenciando esse tipo de situação, a gente tem que estar muito mais agradecido do que entristecido, né? E a gratidão a gente tem que transformar em retribuição, né? Então, de novo, eu posso estar sendo muito repetitivo com relação a isso, mas são ambientes que a gente tem oportunidade e a gente está sendo agraciado por ter aquela oportunidade, porque eu falo, não desperdicem. Se você estiver tendo essa oportunidade, você está vivendo algo desse tipo com o seu cliente... Faça valer a pena, né? Faça valer a pena, né? Com o seu público interno, se você está lá, se entregue, né? Se dedique, né? Porque a autenticidade que as pessoas vão sentir na sua fala, no seu olhar, na sua presença, é o que vai gerar a confiança. E para mim, tudo que tem confiança tem formas de perpetuar durante muito tempo. E uma coisa é você liderar pessoas pela questão da hierarquia. Mas para mim, o jeito mais bacana da gente poder liderar é as pessoas pela questão da influência. E você só consegue influenciar os outros para o bem, e aí a gente sabe que tem pessoas que vão por outro caminho, mas pensando no bem, é em função das formas que você atua, da forma que você pratica aquilo que você está dizendo. Então as pessoas só vão te seguir dessa forma. Não tem nada mais bonito de você olhar que você deixa sempre um legado para trás, que você está conduzindo as pessoas para um lado mais positivo, que você está ajudando com que aquele comércio que está ali ganhando aquela viagem de incentivo, ele está sendo beneficiado a futuro por ter conexões com pessoas que talvez eles nunca iriam conhecer. E eu sou muito grato também de conhecer pessoas que eu nunca imaginei que ia conhecer na vida e com histórias tão bacanas e com grandes ensinamentos. Eu tenho muita aula com o pessoal. Então a gente fala assim, Christian, pô, você viaja, você dá a palestra, você fala... E eu falo, não, eu aprendo muito com quem está lá. Né? Eu me dou a oportunidade de aprender, de estar lá para aprender, porque a gente está aqui, né, de novo, para aprender bastante, para depois a gente transformar isso em sabedoria. E eu acho que esse é o segredo, porque se você estipula essa troca, você também faz a pessoa se sentir importante, Total. né? E eu acho que se você quer ser reconhecido, você precisa fazer com que a pessoa se sinta importante. Total. Eu acho que esse é o grande segredo, né? A gente fazer com que... Para você encantar clientes, você precisa fazer com que a pessoa entenda que você reconhece isso nela, né? Eu vejo isso claramente, né? As pessoas valorizam, né? Falam, o Christian, que bacana. Até teve um jantar. Eu tenho que tomar cuidado quando o Christian vai falar, porque não adianta eu colocar pirofagia, o show que for, que ele prende atenção. Obrigado. Mas eu acho que é um pouco disso. Obrigado. Você, com a sua humildade, vem trazendo aí pra gente bastante troca e deixando a pessoa, mesmo assim, se sentir importante, né? Então, Obrigado. acho que não é o que, né, você faz, mas é como. E é isso. Obrigado. Obrigada, Christian. Obrigada pela presença aqui com a mesmo. gente. Obrigado, pessoal. Obrigada e fiquem com a gente, acompanhem mais os conteúdos aí e até logo.